abençoe. Então vamos começar agora na palavra de Deus. Prepara o teu coração, aperta o cinto aí na cadeira, porque a igreja já começa a decolar. Queridos irmãos, queridas irmãs, servos e servas do Senhor, alguns simpatizantes da nossa fé em Cristo Jesus, noiva do Cordeiro, igreja do arrebatamento. E a você também, meu amigo católico, meu amigo espírita, você também, meu amigo livre pensador, você também, meu amigo que ainda não tem nenhum credo religioso. Na noite deste dia, aqui na cidade de Barra de Santo Antônio, aqui em frente à Praça das Adjacências da Santa Luzia, nós lemos uma palavra no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu o seu evangelista São João, no capítulo de número 14. Nós lemos do versículo 1 até o versículo de número 6. 6 versículos para nossa meditação na noite deste dia. Nós começamos no capítulo 14 do Evangelho de Jesus, que segundo escreveu seu evangelista São João. Nós lemos do versículo 1 até o 6. Esses 6 versículos nós lemos para compartilhar com os irmãos na noite deste dia. E eu creio que esses versículos que nós lemos no começo deste trabalho aqui, deste culto de adoração nesta igreja, as pessoas que estão aos lados deste templo, as pessoas que estão por trás deste templo e as pessoas que estão de frente ou à frente desse templo ouviram a leitura. Começou dizendo: não se turbe o vosso coração. Ele disse: credes em Deus e credes também em mim. O verso 2 ele disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Igreja, prestai-vos bem atenção, e você, meu amigo ouvinte da palavra de Deus, a leitura que nós lemos trata-nos a respeito de uma morada eterna, fala-nos a respeito de um local aonde a igreja do arrebatamento irá morar, aonde a igreja que eu e você fazemos parte, porque Jesus, quando vim buscar a sua noiva, que tem, aleluia, este apelido de noiva, porque é a igreja, ele não vai vir buscar, preste bem atenção você que está me ouvindo, quando Jesus, ele ouve a ordem imperativa do nosso Deus, do Todo-Poderoso, dizendo: desça agora lá no planeta Terra e fique sobre os ares, porque quando Jesus voltar para vir buscar a sua igreja, quando Jesus voltar para vir buscar, como tem esse apelido, a sua noiva, Jesus não vai colocar os seus pés neste planeta Terra como ele fez na primeira vez. Na primeira vez que Jesus veio, ele pisou neste planeta Terra depois que Maria deu a luz, depois que Maria entrou em trabalho de parto. No parto de Jesus Cristo, a Bíblia vai nos ensinando que Jesus ele nasce, Jesus ele vai crescendo, Jesus ele foi bebê, Jesus ele foi criança, Jesus ele foi adolescente, Jesus chegou à idade de um jovem e Jesus chegou à idade de um homem, aleluia, aleluia, já de mente amadurecida. E quando Jesus
seus primeiros passos, aleluia, depois de ter engateado, aleluia, glória a Deus, com a senhora, sua mãe Maria. A Bíblia nos ensina que depois que uma criança começa a engatear, começa depois a ficar de pé, fazendo de apoio aquilo que está segurando, para se firmar com os pés no chão, para poder dar os primeiros passos. Não foi diferente com Jesus. A Bíblia nos ensina também que Jesus foi criança, e quando Jesus chegou, aqueles meses de vida, parece até que eu vejo Jesus pela fé, pela minha fé que me leva a crer assim. Quando Jesus começou, aleluia, a engatear no chão, quando Jesus Cristo começou a fazer de apoio, aleluia, aquilo que estava em sua casa, porque o seu pai, glória a Deus, José, ele era carpinteiro, José era um homem trabalhador, José era um homem, glória a Deus, que tinha esta profissão. E eu quero crer que Jesus Cristo, vendo ali as cadeiras, as mesas, oh glória, aquele banco, aquela cama e aqueles móveis na casa do seu pai José e da sua mãe Maria, quando ele começou a engatear, ele foi fazendo daqueles móveis apoio para poder firmar os pés dele, para poder dar os primeiros passos. Agora prestai-vos bem atenção e raciocine comigo na leitura que nós lemos. Parece até que eu vejo Jesus Cristo, depois de ter engateado, ele começa a dar aqui, ali e acolá, como diz, aleluia, os filhos dos interiores, aleluia, aqui, ali e acolá. Jesus vai dando passo caindo, Jesus vai dando dois passos caindo. É assim, irmão, na vida de uma criança que começa a engatear. É igual o homem, a mulher, a moça, o rapaz, quando está começando a aprender a andar de bicicleta, aleluia, e na primeira vez tudo dá certo, aleluia, monta-se na bicicleta e aqui, ali e acolá cai, mas se levanta e começa, aleluia, a tentar de novo, não desiste, não para, até firmar as rodas em pé, aleluia, e ter o controle daquela bicicleta. Assim foi Jesus, como criança, ele engateando aqui, ali e acolá, apoiando nos móveis da casa do seu pai José e da sua mãe Maria. Chegou um tempo, chegou um momento que depois de ele, aleluia, cair aqui e ali, se levantar e continuar, aleluia, ele firmou os pés. Quando Jesus firmou os pés, ainda como criança, oh glória, ele chega à sua idade de 2, 3, 4, 5, 7 anos, aleluia, e já nessa idade de 7 anos de vida, aqui no planeta Terra, Jesus não está mais gateando, Jesus não está mais andando devagarinho ou devagar, como você queira me entender. Jesus agora está andando, aleluia, depressa. Jesus agora está correndo. Ele chega à sua idade de 8, 9, 10, aleluia, e 11 anos de idade. Ele chega à faixa etária de um adolescente. E todo adolescente, meus queridos irmãos, aleluia, quer aprender alguma coisa. Parece até que eu vejo Jesus Cristo na oficina, ou por que não dizer na marcenaria do seu pai José. Jesus Cristo está aprendendo a profissão do seu pai José. Jesus aprende, aleluia, a fazer cadeira, a fazer mesa, a fazer móvel, porque o seu pai José era um carpinteiro de primeira linha. Todos os moradores daquela localidade, todos que tinham poder e condição financeira, poder aquisitivo e condição financeira, não procurava outro profissional, aleluia, na profissão de carpintaria, a não ser José, o pai de Jesus Cristo. Agora veja só, irmão, Jesus na idade de
12 anos, ele está com seu pai ali naquela marcenaria, ou por que não dizer oficina, e Jesus vai aprendendo, aleluia, glória a Deus, aleluia, os milésimos e os metros, aleluia, glória a Deus, e os centímetros para fazer, aleluia, como seu pai fazia, aleluia, aqueles 9. Jesus não para de crescer, a Bíblia ensina, e eu creio dessa forma. Jesus chega aos 12 anos, 13 anos, 14 anos, 15 anos, 16, 17, aleluia, dos 12 até os 18, Jesus agora chega à maioridade, e quando Jesus está com seus 18 anos, oh aleluia, ele já era um profissional, ele já sabia como seu pai, aleluia, glória a Deus, se manusear um esquadro, ele já sabia como seu pai, aleluia, manusear uma prenda, saber medir os centímetros e um metro, aleluia, de uma tábua, de uma madeira, aleluia, ou de um tronco, para modelar, ou por que não dizer, para formar, aleluia, aleluia, uma peça para fazer um móvel. Agora prestai-vos bem atenção, Jesus chega dos 18 até os 33 anos, oh bendito seja o nome daquele que vive e que também reina para todo sempre. A idade de 30 anos, dos 18 aos 30 anos, Jesus começa agora, depois de um profissional, aleluia, porque o ministério de Jesus Cristo aqui na terra só durou 3 anos e 6 meses, porque de 0, aleluia, dia de vida, aleluia, até os seus, aleluia, 6, 7, 8 meses de vida, ele, aleluia, entrou na fase de criança para engatear, e dos seus, aleluia, 6 meses de vida até os seus 2 anos, ele entrou na fase de andar, e dos seus 2 anos de vida até os 7 anos de vida, ele entrou na fase de andar firme, com os pés no chão e também correr, e da sua idade, dos 7 anos de vida até os seus 11 anos de vida, ele entrou na fase, aleluia, de adolescente. Era um adolescente compromissado com a igreja e com a casa e também com a profissão do seu pai. Agora prestai bem atenção, da sua, ou seja, da sua idade de adolescência, dos seus 11 anos de vida até os seus, aleluia, glória a Deus, 20 anos, ele estava, aleluia, fazendo a obra, aleluia, do seu pai na terra, aleluia, a obra do seu pai celestial, mas não deixava de estar ao lado do seu pai, aleluia, material, que era José, aleluia, quando Jesus Cristo, aleluia, não estava nas sinagogas, quando Jesus Cristo não estava falando no reino dos céus, do seu pai celestial, ele estava na oficina, ele estava na marcenaria do seu pai José, aprendendo a profissão e ajudando seu pai, aleluia, com os compromissos também da oficina, para segurar aos compromissos do lar e da casa. Agora olha a igreja, dos seus 20 anos, aleluia, de idade até os 30 anos, Jesus ele entra na faixa etária de um homem maduro, de um homem que conhece, aleluia, glória a Deus, as coisas que esse mundo oferece, todas as coisas que um jovem nos dias da atualidade, aleluia, glória a Deus, recebe como exemplo a prostituição, como exemplo as drogas, como exemplo as más influências, como exemplo a bebida alcoólatra, como exemplo o cigarro,
as toxinas, a mentira, o engano e coisas erradas que Deus ele abomina. Todo jovem, aleluia, na faixa etária dos seus 12 anos de vida até os seus 20 anos são tentados por essas má influências. A Bíblia ensina, o grande sábio Salomão, ele escreveu no livro de Provérbios que um abismo chama outro abismo, e eu já preguei aqui neste altar, aleluia, sobre o abismo. Louvado seja o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Todo jovem na sua adolescência, ele é tentado para usar, aleluia, coisas erradas que esse mundo oferece. E se o diabo com seus algozes e o diabo com seus mensageiros diabólicos não conseguir, aleluia, aquele adolescente, seja ele moça ou rapaz, ele não vai deixar de tentar. Quando ele chegar à idade dos seus 12 anos até os 20 anos de idade, aí é que Satanás não vai deixar de tentar, aí que Satanás não vai parar de atingir. Quantos jovens, igreja, nessa faixa etária de 11 anos de vida até os 20 anos tem sido tentado pelo diabo. Satanás tem usado de várias formas para fazer este adolescente, para fazer este moço, esta moça, este rapaz, aleluia, trilhar por caminhos errados, mergulhar, aleluia, por lamaçal que afunda mais ainda o ser humano. É por isso que está escrito que um abismo chama outro abismo. Aleluia, quantos jovens, senhores e senhora, quantos filhos de crente, quantos filhos até de pastores, de apóstolos, de bispo, aleluia, de missionários e de missionárias, aleluia, até de obreiros, auxiliares, diáconos e presbíteros e diaconisas e obreiras e obreiros estão, aleluia, jogados aí nos caminhos errados, e os pais e as mães estão sofrendo, aleluia, porque ora, mas propósito, bate na mesma tecla, dizendo: Jesus, eu creio, eu acredito, meu filho vai sair dessa situação, a minha filha vai conseguir se libertar desse caminho. E eu creio também, meu irmão, eu creio também, minha irmã, se a tua filha, se o teu filho, aleluia, está vedando por caminhos que para Deus, aleluia, são caminhos que levam o homem à perdição, eu quero profetizar como mensageiro de Deus, como enviado do Senhor, como apóstolo de Cristo, que o Senhor vai libertar o teu filho, o Senhor vai libertar a tua filha, o Senhor vai libertar, aleluia, a tua filha, o teu filho que está te envergonhando, onde você vive, onde você mora, na sua rua, no seu bairro, no seu município, no seu estado, na sua cidade. Deus usa o apóstolo Sérgio Ferreira para lhe dizer: ei moça, ei rapaz, você está desprezado, tá abandonado, alguém não quer estender a mão para você, porque você pratica coisa errada, e alguém tem medo de se enganar.
Ei, minha filha, ei, meu filho, ei, minha irmã, ei, meu irmão, ei, meu obreiro, ei, meu obreiro, ei, você que faz parte da engrenagem do ministério de Cristo, aleluia, glória a Deus, de presbítero até o apostolado, o Senhor manda lhe dizer, está pensando que o teu filho e a tua filha vai ficar desse jeito? Deus vai criar uma situação e Ele vai marcar encontro com terra na terra para tirar ele e ela dessa situação. A tua filha, o teu filho vai dar orgulho e honra a você. Deus vai libertar ele e ela das drogas. Deus vai libertar ele e ela da bebida alcoólatra. Deus vai libertar ele e vai libertar ela da prostituição. Deus vai arrancar ele e ela dessa situação. E só faz você chorar. E só faz você ficar igual Ema com a cara escondida debaixo do chão. Deus manda lhe dizer: me prepara, minha filha e meu filho. A história vai mudar. A história vai mudar. A história vai mudar. Amém, igreja? Amém. Dos seus 11 anos até os 20, todo adolescente jovem são tentados. Sabe por que o teu filho ainda não morreu? Sabe por que a tua filha ainda não morreu? Sabe por que o teu marido, a tua esposa ainda está com vida e com os pés firmes neste planeta Terra? Aleluia. Porque tem uma mãe, um pai, ou um irmão, ou uma irmã que é crente. Mas eu estou falando de crente mesmo. Não é crente pé de chulé não, irmãos. Não é crente calça curta e saia, aleluia, de um palmo sobre as nádegas, não, irmãos. Eu estou falando de crente que é crente mesmo. Crente que ora, crente que lê a Bíblia, crente que consagra, crente que vem à casa de Deus, independente de estar doente ou não, independente de estar alegre ou triste, independente de ter dinheiro ou não, ele e ela, do jeito que está, vem para a casa de Deus, senta na cadeira, por mais simples, humilde que seja, e escuta uma palavra dessa, de motivação, de autoestima, que diz para você que Deus vai mudar o quadro da tua vida e da tua história, em nome de Jesus. Diga amém. Amém. Glória a Deus. E ele e ela está ainda de pé, porque tem alguém orando, um crente, homem ou mulher, orando por você, mãe ou pai, tio ou tia, irmão ou irmã, parente ou direito. E eles ainda acham pouco, sabe o que faz? Quando chega na igreja, aí pede oração para ir para o ministério, pede oração para o pastor, para o apóstolo, para o missionário, para a missionária, pede oração para o evangelista, o presbítero, o bispo, a bispo, o apóstolo, a apóstola, pede oração a esses homens e mulheres de Deus que fazem parte da engrenagem ministerial. Aleluia. Aí quando pede de presbítero ao apóstolo, ainda diz para as irmãs do centro de oração, né, de oração. Aí a mulher disse: em que mulher? Ela disse: para Deus libertar o meu filho, libertar minha filha, libertar o meu marido, libertar a minha esposa, libertar os meus familiares. Aí aquela irmã recebe a oração do ministério, recebe a oração, aleluia, das irmãs, recebe a oração dos obreiros, das obreiras. Aí eu pergunto à igreja, mas me responda com autoridade: o diabo aguenta? Lembra-se? Não. O diabo aguenta a igreja orando, o ministério orando, o diabo aguenta segurar esta moça, esse rapaz, esse homem, essa mulher, aleluia, nesse caminho errado, sim ou não, igreja? Não. Por quê? Porque tem uma igreja orando, e a Bíblia ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De um justo, imagina de
10, de 100, de 1000, né, meu presbítero Duval? Imagine uma congregação com 10 mil crentes, não estou falando de crente mesmo, orando em prol de uma situação de um membro ou de um congregado que vive na casa do Senhor, pedindo ajuda de oração. O diabo não aguenta, porque quanto mais oração, mais poder. Aí o poder é tanto que o diabo diz: eu não aguento, aí deixa. E aquela mãe com dias, meses, chega na igreja e diz: pastor, chega na igreja e diz: apóstolo, eu quero uma oportunidade. Aí o apóstolo, o pastor diz: para quê, minha filha? Para agradecer uma bênção. Qual é a bênção? Aquela, pastor, que eu pedi. Aquela, meu apóstolo, que eu pedi em oração. Meu filho, minha filha, o marido, a esposa, os parentes, os familiares estão libertos e aceitaram a Jesus para morar no céu com o seu único e suficiente e exclusivo e eterno Salvador. Se a igreja crê como eu creio assim, dá uma salva de palmas bem forte, porque Jesus merece. Glória a Deus. Agora olha só, tu pensa no que Jesus foi tentado? Da sua adolescência de 11 anos até chegar à mocidade dos 18 até os 20, tu pensa que não foi não, velho? Eu tenho hoje 51 anos. Eu nasci no dia 23 de janeiro de 1974. Janeiro desse ano de 2025, eu completei 5.1, 51 anos. Mas quando eu era jovem, adolescente, eu fui tentado muito. E a tentação que mais persegue a gente na adolescência e na mocidade, a primeira, sem nenhuma sombra de dúvida, é a prostituição. Isso é mais pesado em cima dos homens. As moças ainda se contêm, mas os homens, só Jesus. Se não tiver no jejum, na oração, lendo a palavra, na casa de Deus, nos ciclos de oração, nas consagrações, na vigília, o chile cai. Depois da prostituição, sabe o que vem? Para o jovem, na idade do adolescente, até chegar um rapaz, uma moça e chegar à sua idade de maior, é as drogas. Primeira droga que vem é a bebida alcoólica. E o diabo já colocou isso também, gente. Eu vou tomar uma porque está frio para esquentar. Aí, quando não faz sol, faz frio, aí agora eu vou tomar uma que é para esquentar porque o clima está frio. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele nos ensina. A Bíblia ensina que somos rodeados de uma nuvem de testemunhas. Jesus Cristo, Ele foi o exemplo. Jesus Cristo, desde a sua trajetória do primeiro arrastar de joelho no chão, engateando, até a sua idade de 1 ano aos 7, dos 7 aos 11, do 11 aos 20 e dos 20 até o 30, Jesus nunca desobedeceu seu pai nem a sua mãe. Jesus nunca falou alto com seu pai, com a sua mãe. Jesus nunca veredou pelo caminho errado. Ele foi tentado também na prostituição. Ele foi tentado também podemos dizer assim, nasquelas coisas que influenciavam os jovens, os adolescentes daquela época de Jesus. Ele foi à igreja, mas Jesus, ele ficou na posição. Jesus foi o espelho para mostrar aos adolescentes, moças e rapazes, e aos jovens e adultos, homens e mulheres, que como Jesus venceu e não cedeu à tentação, você também pode vencer. Amém, igreja? Diga comigo assim, eu sou mais que vencedor. Eu sou mais
Diga, por aquele que me amou. Diga, quem me amou mais do que qualquer pessoa. Diga assim, ó, foi Jesus Cristo Nazareno. Amém? Agora, para encerrar, Jesus chega dos 20 anos aos 33 anos e 6 meses, fazendo a vontade do Pai. E ele, quando estava na terra, ele disse, ó, eu vou para o meu Pai. Eu vou lá preparar o caminho. Eu vou lá fazer aquilo que ele me fez fazer aqui e vou dar a ele lá a prova. Aleluia. Você vai ver, tá vendo Pedro? Pois é. Quando Pedro se converter mesmo, você vai ver Pedro com uma mensagem ganhar mais de 5.000 almas para o meu Deus e para o meu reino lá nos céus. Você vai ver, tá vendo ali Paulo, né? O Saulo, que depois que eu transformar ele de Saulo a Paulo, você vai ver, ele vai ser um dos maiores missionários nas regiões da galáxia. Eu vou usar ele, aleluia, como o maior missionário que vai, além de ser, aleluia, o primeiro missionário, ele vai ser uma sementeira para, aleluia, semear, aleluia, a minha palavra como semente e vai abrir reinos, ou seja, vai abrir em vários reinos, aleluia, ministérios, igrejas e congregações para a honra e a glória do meu nome, ao nome do nome de Jesus Cristo. Glória a Jesus. Jesus, eu encerro agora. Jesus disse aqui, ó, não se turbe o vosso coração. Eu fiz esse rodeio todo para chegar aqui em São João 14, primeiro. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Ele está dizendo, você tem que crer e acreditar no meu Pai que Ele me enviou. Você tem que crer e acreditar que eu sou filho de Deus. Que o meu Pai, Ele me enviou para aqui, para esse planeta Terra. E Ele só me enviou porque eu tomei essa atitude por livre e espontânea vontade. Enquanto um anjo, um arcanjo, um querubim, um serafim, aleluia, não tomou essa atitude, eu tomei. Eu disse, Pai, eu vou, me conceda, me permita, me dê esta autorização, porque eu quero ir, eu quero me despir, aleluia, aleluia, da minha glória, eu quero, aleluia, tirar essa coroa, eu quero tirar esses trajes, aleluia, de rei que eu estou aqui, ó Pai, e quero, aleluia, aleluia, vir, aleluia, como eles vieram, eu quero vir de uma mulher, aleluia, eu quero, aleluia, pisar naquela terra, eu quero conhecer eles pessoalmente, eu quero sentir o que eles sentem, o calor, o frio, aleluia, a sede, a fome, o cansaço, a expresso, a fadiga, o medo, o abandono, o desprezo, a solidão. Eu quero conhecer Ele, meu Pai, aleluia, eu quero ir por livre e espontânea vontade, me conceda, me permita, me deixa eu ir. Aleluia. É por isso que João 3,16 está escrito, porque Deus, o Pai de Jesus. João 3,16, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João 3,16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito. A palavra unigênito quer dizer Filho único, não havia outro. Que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todos aqueles que nele creem. Quem crê em Jesus aqui, levante a mão e dá glória, glória. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Deus. Para que todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham que a igreja? A vida eterna. Aí Jesus morreu, como todos conhecem, na cruz do Calvário. E mesmo na cruz ele ainda conseguiu ganhar uma vida para ele, para entrar com ele no, aleluia, na glória, nas mansões celestiais. Aí ele disse assim, credes em Deus, creio em meu Pai. Aí depois ele disse assim, e credes também em mim. Crê nele por quê? Porque o versículo 2, ele já entra em ação dizendo assim, ó, na casa de meu Pai há muitas
moradas. Aí diz aqui, ó, se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Dos 30 anos aos 33 anos e 6 meses de vida. 33 anos e 6 meses, ou seja, 3 anos e 6 meses de ministério de Jesus. Ele ensinava isso aqui, ó. Eu vou morrer, eu vou ser traído, vão bater em mim, vão me escarnecer, mas tem uma coisa: eu vou preparar para vocês um lugar. Diga com autoridade, diga, tem um lugar para mim lá no céu. Diga, e esse lugar, diga, o diabo não vai conseguir roubar. Amém, igreja? Ele estava dizendo, porque ele conhece o céu, ele veio lá, irmãos. Na primeira vez ele colocou os pés aqui nessa terra, ele firmou os pés, caminhou, ele correu, brincou, ele andou. Oh, glória! Mas nessa segunda vinda que ele veio, ele vai ficar nos ares. Enquanto ele estiver lá nos ares, ele vai enviar os seus anjos para recolher a noiva dele daqui da terra, da onde ele, você e esta igreja fazemos parte. Jesus não vem buscar a placa, irmãos, porque a placa da igreja, se fosse bom, ficava dentro, mas não fica do lado de fora. Jesus não vem buscar a igreja, a Assembleia de Deus, missão. Jesus não vem buscar a igreja, a Assembleia de Deus, ministério de Madureira. Jesus não vem buscar a igreja, a Assembleia de Deus, Belenzinho. Jesus não vem buscar a igreja, a Assembleia de Deus, ministério dos primogênitos. Essa que eu dirijo aqui. Não, Jesus vem buscar a igreja adventista do sétimo dia. Não, Jesus vem buscar a igreja católica, apostólica e lá de Roma. Não, Jesus vem buscar nenhuma igreja que tem um nome de fantasia e que se destaca identificando ela fora do templo, na parede apregada lá em cima. Jesus não veio buscar esses nomes de fantasia, não. Tem muita gente enganado, tem muita gente equivocado. Eu falo isso com toda a propriedade, porque para isso eu me preparei para falar para os senhores e as senhoras. Aqui não está um leigo, um estúpido, ou um bruto, ou como quer entender, um ignorante. Não, irmão, ignorância não é a pessoa que grita, que faz estripulia, não, isso não é ignorância, não. Ignorância, pelo que eu aprendi, estudei e me formei, é falta de conhecimento. E deixa eu te dizer uma coisa, esse pernambucano aqui, ó, que está aqui com esse microfone na mão, e com essa Bíblia aqui nesse porta-Bíblia, nesse púlpito, de conhecimento tem muito, viu? Tem muito. Jesus não vai buscar nenhuma placa de igreja. Jesus vai buscar os que estão dentro deste templo, que a placa está lá fora. Ele falou isso aqui, está escrito: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aí ele, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, olha a segunda vez, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu, Jesus Cristo, aonde eu, Jesus Cristo, estiver, estejais minha noiva, minha igreja, vós também. Aleluia. Que Deus nos abençoe e que você dê crédito a essa palavra. Essa palavra é digna de toda a aceitação. Jesus, meu presbítero do Val, não vai buscar o nome da placa desse ministério que nós fazemos parte, que está lá fora pendurado, não. Jesus, quando vir, ele vem buscar o Senhor. Jesus, quando vir, Jefferson, ele vai buscar você. Jesus, quando vir, missionária Juliana, ele vai buscar você. Jesus, quando vir, diaconisa Laíde, aleluia, com 90 anos de vida, Jesus vai buscar a senhora. Jesus, quando vir, missionária Cícera, com 72 anos, Jesus vai buscar a senhora.
com 81 anos de vida, quando ele vir, ele vai buscar o Senhor. Igreja, vocês que estão aqui me ouvindo, Jesus quando voltar, ele vai vir buscar, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, a placa, ele vem buscar eu aqui, aleluia, o apóstolo Sérgio Ferreira, com 51 anos de vida. Igreja, você é meu amigo, você é minha amiga, Jesus já foi, o lugar está preparado, o lugar está preparado, é para a sua noiva, é para a igreja sem mácula, para a sua igreja sem ruga, para a sua igreja que é santa e irrepreensível, é sua noiva. Quando Deus mandar, quando o eterno, todo-poderoso mandar o seu filho Jesus vir buscar a sua igreja, porque o lugar já está pronto, o lugar já está preparado, ele vem buscar a sua igreja. Aleluia. E eu finalizo, se coloque de pé, igreja. Eu finalizo lhe dizendo isso como está escrito na Bíblia. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Creia no meu Pai que é Deus, mas também creia no Filho do Pai que é Jesus. Creia também em mim. Porque eu estou afirmando que na casa do meu Pai há muitas moradas. Há morada para todos que vivem no planeta Terra. O planeta Terra não se compara à extensão que o céu é, irmãos. O planeta Terra para o céu, aleluia, é uma agulha perdida no grão de areia. O planeta Terra para os céus é o menorzinho grão de areia que você consegue pegar, aleluia, no mar, no oceano, no rio ou na rua. O planeta Terra é pequeno para os céus. O mundo aqui no planeta Terra está estourando para 8 bilhões de habitantes, de seres humanos. E de esses 8 bilhões de habitantes aceitarem a Jesus, tem morada para eles todos e ainda sobra. Aleluia, porque o céu é extenso. Então ele convida agora, você meu amigo católico, você meu amigo espírita, você meu amigo livre pensador, você meu amigo que ainda não tem nenhum credo religioso, nesta noite eu lhe convido para você aceitar a Jesus Cristo como seu único e como seu suficiente, como seu exclusivo e eterno Salvador da sua vida. Tem um homem, uma mulher, um senhor, uma senhora, um jovem, um adolescente, uma moça, um rapaz. Tem alguém para Jesus? Se não tem, se coloque de pé, irmãos. Eu creio que a palavra foi semeada e ela no tempo certo ela vai nascer, vai germinar e crescer. E quando crescer ela vai produzir frutos de 1 a 30, de 30 a 60, de 60 a 100 por 1. Eu creio assim, que Deus vai salvar, transformar e libertar vidas em nome de Jesus. Amém? Vamos orar pelo teletrabalho, avisando a igreja, preste atenção nesse aviso, e será postado também lá no grupo dos primogênitos. Domingo aqui não haverá culto, irmãos, viu? Porque eu estou viajando para o compromisso de uma conferência lá em Brasília. O meu voo sai de madrugada e a gente tem que estar 2 horas antes no aeroporto para fazer o check-in, para liberar as malas, a bagagem, né? Louvado seja Deus. Aí, por esse motivo, não haverá culto aqui. Minha esposa, a missionária Juliana, meu filho, o presbítero Paulo Sérgio, e a minha nora vai estar me levando, porque eu vou com um carro e ele volta dirigindo, para não ficar o carro lá no aeroporto, que é muito caro. Então, se temos garagem, casa, a gente traz, e quando eu retornar depois do dia 22, ele vai me buscar lá no aeroporto aqui, o aeroporto Zumbi dos Palmares, né, missionário? Aeroporto Zumbi dos Palmares, aqui na parte alta da cidade do município de Maceió. Então eu conto com a oração dos irmãos. O meu presbítero Duval me apresenta em oração, minha diaconisa Laís, missionário Juliano, missionária Cícera, irmão Jefferson,
todos os irmãos aqui da igreja, apresenta aqui o apóstolo. Eu vou estar decolando às 3h30 da madrugada. Vou chegar no Rio de Janeiro, porque tem uma conexão no Rio. Eu vou descer no Rio de Janeiro, no aeroporto do Rio de Janeiro, esperar o voo de 8 horas, que vai embarcar de lá do Rio de 8 horas para Brasília. Então eu vou chegar lá em Brasília aproximadamente meio-dia, umas 11h30 do dia. Então conto com a oração dos irmãos, tá certo? Em nome de Jesus Cristo. Orem para que tudo ocorra bem e que as mãos de Deus segurem o avião, porque eu não tenho nenhuma sombra de dúvida, porque Deus tem muita coisa para cumprir na minha vida. Amém? Que Deus abençoe e eu conto com a oração dos irmãos. Vamos orar pelo teletrabalho. Enquanto eu oro, meu presbítero no Val vai ungir os irmãos. Unge os irmãos com óleo na testa deles, vai ungindo ele, unge aqui a missionária Juliana, e depois o Senhor vai me ungir para depois eu lhe ungir, tá certo? Unja com óleo e oramos pelo término do culto. Lembrando, domingo que vem, culto da família, a igreja vai estar fechada, porque eu estou viajando para Brasília para uma conferência e um compromisso secular. Amém? Da igreja, oramos em nome do Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, que está nos mais altos céus. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero, Pai, te agradecer por tudo que o Senhor nos concedeu na noite deste dia. Obrigado pelos louvores, obrigado por cada irmão, cada irmã que te adorou. Obrigado por cada servo e serva do Senhor que vieram na noite deste dia para te adorar, Senhor. Agora, Pai querido e Pai amado, do jeito que o Senhor nos trouxe à tua casa, da mesma forma, Pai querido e amado, nos leve guardados debaixo das tuas mãos santa e poderosa. Também, ó Pai, me leve em paz, aleluia, no voo, meu Pai, a Brasília, que o Senhor possa, meu Deus, aleluia, estar em tuas mãos santa e poderosa, aleluia, conduzindo e guiando aquele piloto, meu Deus, daquela aeronave, que tudo, meu Pai, ocorra bem indo e voltando com esse aqui que nos fala, meu Pai, o teu servo, o apóstolo Sérgio Ferreira. Agora, Deus querido, muito obrigado por tudo, meu Pai. Nos despede em paz, levando-nos para os nossos lares, guardados com as tuas mãos santa e poderosa. Pois é assim, ó Pai querido, que eu oro, e é assim, ó Pai, que eu te peço, e já te agradeço, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que vive e reina hoje e sempre. E essa igreja linda, bonita e bela, com o apóstolo Sérgio, pode dizer amém? Amém, amém, meus irmãos. Faça assim, ó. Faça assim você, ó. Mãozinha de concha. Recebe a bênção da parte de Deus, que é a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o grande amor de Deus, que é a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos que estão presentes nesta noite, não somente hoje, mas para todo o sempre. E essa igreja linda e bonita e bela, com o apóstolo Sérgio, pode dizer amém? Amém. Amém. Que Deus lhe abençoe. A paz do Senhor. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor. Aleluia. E vá para a sua casa e não contendais pelo caminho. Amém, irmãos? Até, aleluia, na outra semana. Glória a Deus. No culto, aleluia, da família. Domingo que vem, às 8, estaremos aqui, se Deus assim nos permitir, adorando ao Senhor. Deus abençoe. O culto está terminado no nome de Jesus. Cumprimento o irmão e a irmã com a paz do Senhor, e vá para a sua casa e não contendas pelo caminho. Amém?